própria origem do marketing é isso aí, que é satisfazer o cliente. Depois você vai crescendo na organização e você tem que pensar que você tem que atender mais pessoas do que simplesmente o cliente. Você tem que atender o acionista. E aí você diz, bom, mas eu também tenho que atender o colaborador. Eu tenho que atender o fornecedor. Porque se qualquer um deles me quebrar, eu estou muito mal. E me fala uma coisa, eu tô curioso, porque quando você fala sobre essa trajetória longa de carreira, eu não consigo não imaginar todas as mudanças, né, que veio ao longo desse tempo. Eu não sei até que ponto que você ainda estava na Coca-Cola quando veio a internet, toda essa força digital, mas como que você, assim, olhando para o consumidor, olhando para quem você está atendendo, hoje o que eu escuto de pessoas do meio é que, cara, é muito focado em dados, muito focado em inteligência de dados para tomar decisões assertivas na segmentação. Olha, Você não concorda? Como é que foi a eu vou tecnologia dizer para entrando você na tua o vida? seguinte, eu sou raiz, mas sou raiz pura. Tá? Então você diz o seguinte, Eu não quero saber de internet. não é que eu não quero, não, pelo contrário, eu não estou atualizado em processamento, Perfeito. desenvolvimento de soluções, mas estou completamente antenado com o que existe Óbvio. hoje do mundo digital. Sim. Tá? O que eu, de alguma forma, até condeno é que tem gente que só entende do mundo digital, mas não conhece os fundamentos do marketing. Perfeito. Então trabalha com dados, achando que está entendendo os dados. E aí se fala, o que não é medido não pode ser gerido, tem essa frasezinha chamada, mas ninguém sabe a segunda parte da frase. Que a segunda parte da frase, ele disse, você precisa entender para gerenciar. Então, na verdade, se eu tiver uma montoeira de dados, mas não tiver um entendimento do que está acontecendo, isso faz toda a diferença. Aí, pegando um pouquinho essa sua sequência que você falou, quando eu comecei minha carreira, já era um avanço falar em segmentação. E o que era segmentação naquela época? Era tentar encontrar grupos que tivessem uma certa homogeneidade, um certo comportamento e que você pudesse atingir através de uma certa mídia. Depois você começou a falar de que você tinha capacidade de isolar cada vez mais nichos dentro dos segmentos. E aí começou a se falar de customização, que era você identificar dentro desses grupos características particulares que pudessem ser atendidas. E com o aperfeiçoamento das bases de dados, você passou a pensar em individualização. Então você consegue entender o comportamento de cada um deles. E tem uma questão que a gente tem que levar em alta consideração, é que o consumo é comportamento, são idênticos. Se eu não conseguir alterar o seu comportamento, eu não altero o que você consome. E isso mudou porque o que era P de produto virou forma. O que era P de preço virou valor. O que era P de ponto virou disponibilidade. E o que era P de promoção virou comunicação. Ou seja, se ampliou consideravelmente as oportunidades que você tem de encontrar o consumidor, de entender qual é a particularidade dele em termos de produto, entender a percepção de valor e receber também informe deles. Então, quando eu digo que eu sou raiz, é porque a gente fala assim, 4Ps é coisa do passado, é porque o cara não entendeu o que significa. Entendeu a evolução Não e a entendeu aplicabilidade. a evolução e a aplicabilidade disso. Não, e é fundamental entender aquela raiz assim. Fala. Não, eu digo, porque a coisa mudou em termos do que você tinha disponível. Não sei se você leu um livro chamado Estratégia do Desperdício, de Vance Packard. Não. Ainda bem, porque esse livro pregava a ideia de que você saturava o mercado e tinha que tornar os produtos obsoletos para que as pessoas voltassem a comprar. Ou seja, não existia a ideia do ciclo de você manter um consumidor com longa vida. Sim.